aqui do canal Jornalismo. Hoje, sexta-feira, dia 4 de agosto de 2017, né? As notícias que temos aqui hoje, né? E teve uma aqui que teve uma conotação aqui, eu resolvi dar uma parada aqui para observar. Quem não se lembra aí daquela empresa aérea, né, tão antiga no Brasil, tradicional, que recebia muito dinheiro do governo, né, a Varig. A Varig, que fechou ali, recebeu dinheiro do governo para se manter, né, do BNDES e tal. A Varig, que foi uma empresa aérea bem conceituada no Brasil, né? Desde 1927 eles operavam aqui no Brasil, e só no Brasil, não linhas aqui no Brasil, como em todo o território nacional, entre aspas, mas pelos outros países, né? Estados Unidos, África, enfim. Não tinha só, eles não só serviam o Brasil, né? Pois bem, o que eu estou observando aqui é que o governo indenizará a Varig mais de 3 bilhões, né? A Varig entrou com uma ação, né, e ganhou direitos, né, nos cancelamentos das tarifas aéreas de outubro de 85 a 1992, né? A Varig, que já não existe mais, né? Presumo eu que são os ex-donos, né? Os ex-executivos da Varig, os acionistas, né? Que impetraram essa ação, já faz tempo na justiça, né? E a Varig não existe mais, né? Ela abriu concordata, teve esses rolo tudo com o governo deu dinheiro, enfim, o governo quis de novo que a Varig não entrasse em falência, né? Mas a Varig faliu, ficou aí há pouco tempo ela estava voando, né? Tinha alguns voos ainda, mas com uma dívida de trabalhista, dívidas externas, né, com os funcionários, dívidas aí que superava até eles não tinham condição, né, de pagar, e entrou em falência. O governo bancou algumas coisas, né, mas não totalmente. E presumo eu aqui, né, que a Varig já tinha essa ação antiga, né, contra o governo do Brasil, né, o governo federal, e pois bem, ganhou essa ação de 3 bilhões de reais, né? Talvez o governo vá recorrer, né, porque o governo também ajudou a Varig há pouco tempo, há alguns anos atrás, né, e a Varig já não existe mais, né? Presumo eu que alguns funcionários executivos, se receberem, se o governo não recorrer da sentença, se conseguirem receber, vão ficar bem financeiramente após a falência da Varig, né? A Varig que não existe mais, mas continua rendendo dinheiro para os ex-funcionários, né? E no Brasil é assim, né? O Brasil hoje, nós vivemos numa democracia onde não era como antigamente, no período do regime militar, onde se caçava, né? Se tirava os direitos, como a Panera. A Panera era uma empresa aérea que teve uma tradição no Brasil, né? A VASP também faliu, foi vendida, né? Foi privatizada e vendida. E a Panam, né? A Panam do Brasil, quem não se lembra aí, os pessoas mais antigos, né? Eu não sou dessa época, mas a gente tem informação da injustiça do governo federal, do governo na época militar, cometida com a Panam, né? A Panair, que chamava Panam, Panair, que foi cassada, né, os seus direitos de voo, e depois foi instituída, né? Acabaram com a Panam, né? Panair, que era uma empresa de conotação brasileira, acho que era do Simonsen, né? Do Banco Simonsen, daquele banco que detinha a TV Celsius e alguns bancos, né? Era um
banqueiro que tinha as ações e acho que é dono, né, da Panam, e se viu envolvido. Depois a própria TV também foi dada para o grupo da Folha de São Paulo, teve um rolo todo. Mas aí, falando em aviação aérea, a gente se lembra da Varig, né, da VASP e da Panam, né? E se porventura essa moda pegar no Brasil, de indenização, quem sabe até a Panam, né? Os ex-funcionários da Panair, da Panam ou da Varig tem direito a essas indenizações milionárias, no qual se ganha na justiça, como a Varig ganhou, né? E é isso. A Varig, que teve uma tradição em operação aérea no Brasil, né? Com seus voos, né? Desde 1927, que acho que inaugurou os voos comerciais no Brasil, foi a Varig, né? Se eu tiver aqui, se eu errar alguma coisa, me perdoe, mas a Varig acho que iniciou, né, essa trajetória aérea do Brasil, de voos ligando São Paulo, outras capitais, Nova York, né? Aqui Argentina, Buenos Aires, né? Enfim. E a Varig era uma empresa conceituada, era do Rio Grande do Sul, né? Tinha sua sede no Rio Grande do Sul e ganhou uma indenização milionária, né? No tempo que de 85 a 92, onde estiveram as tarifas, os cancelamentos das tarifas, né? Entraram na justiça e ganharam. Parabéns à Varig, né? Aos ex-funcionários da Varig, aos proprietários da Varig, que mais uma vez empreitaram essa ação na justiça, né? Presumo eu que não é de hoje, essa ação vem ocorrendo faz tempo, né? Uma ação contra o governo, até antes do governo socorrer a Varig, quando a Varig era uma empresa sólida, né? Se sustentava por si própria. Depois, já nos anos 2000, na década aí, 2000, na virada do milênio, a Varig foi socorrida várias vezes pelo governo federal, governo do Lula, enfim, né? E não aguentou, não sucumbiu, acabou falindo mesmo, né? E hoje eles estão com uma ação milionária, né? E parabéns, né? Porque a Varig ganhou mais essa do governo, né? Se a moda pegasse no Brasil, de indenizações, há tanta empresa injustiçada nesse país, né? Como eu disse agora há pouco, até a VASP, que era uma empresa conceituada, foi vendida, né? Para um empresário, parece que de Brasília, e depois entrou em falência total, teve suas aeronaves abandonadas, não só nos aeroportos do Brasil inteiro, com a Panair, né? Que é uma empresa que foi... A história da Panair do Brasil foi jogada por debaixo do tapete por aquele motivo da ditadura militar, e não se falou nada durante muitos anos da Panair, né? A Panair, que foi uma empresa conceituada no Brasil, uma empresa homogênea, uma empresa que tudo que se falava dessa empresa da Panair se falava bem da empresa, porque é uma empresa conceituada, até na modernização de aviões, né? Eles tinham uma forma, tratavam os clientes, tratavam as pessoas, né? As pessoas que viajavam de uma forma com cordialidade, com respeito, né? Com conforto das aeronaves, era extremamente impecável da Panair. Tudo que se fala da Panair, lá dos anos 60 até 70, onde foi decretada a falência, foi cassada a concessão, né, da Panair voar não só pelo Brasil, para outros países, no regime militar. Mas é isso, né? E a Varig ganhou essa indenização, né, na justiça do governo pela perdas e danos, né, pelos congelamentos na época da ditadura, né? Mas é isso. Parabéns, né? E se todos fizessem igual, e creio eu presumo eu que essa ação venha aí na justiça há anos, né? De 85, já mais de 30 anos rolando na justiça essa ação, né? Contra o governo, contra
os desmandos do governo, né? Se todo brasileiro tivesse direito a essas ações contra o governo, nós todos estaríamos muito bem, né? Porque o governo surrupia mesmo, né? E dá com uma mão e tira com a outra, né? E a Varig ganhou essa indenização de 3 bilhões, né? Deixa eu ver se tem mais notícia aqui para passar para vocês. Mas é isso, né? O governo, a Varig ganhou essa ação, né? Tá aqui, essa notícia veio do Estadão, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar a página aqui. Mas é isso, travou aqui. Mas parabéns, né? A Varig ganhou essa, né? E tantas empresas, né? A gente vê tanta injustiça cometida lá no tempo da ditadura. E é só para resumir hoje, se a tal da Globo fizesse o que ela faz na época da ditadura, já não teria concessão faz tempo, né? Então hoje em dia os governos nem mexem mais, né, nas concessões, porque se eles mexerem numa concessão de emissora de televisão, de rádio, no caso vai ter sempre alguém falando que houve uma injustiça, ditadura, etc, né? Então um governo democrático ele não mexe em cassação, nesse sentido de caçar emissoras de rádio, né? Até então, desde de 80 que não se vê falar mais nada nessa questão, né? Tanto os desmandos da Rede Globo, né, e outras empresas de comunicação que mandam e desmandam no Brasil, né, e tem suas empresas aí, suas empresas que cresceram, não, alguns empresários de comunicação com empresas que cresceram por todo o Brasil, né, de uma forma duvidosa, né, de uma forma assim que todos duvidaram na época e até hoje duvidam, né, de um crescimento de tantos meios de comunicação aí que eu não vou falar o nome aqui por motivo ético, mas a Rede Globo é uma delas, né, a segunda, terceira emissora também aí de rede do Brasil, uma delas, mas hoje não se mexe mais em concessão porque seria uma forma arbitrária e uma forma até antidemocrática, né, mexer em emissoras de televisão, né, que ditam regra no Brasil, mas a Globo só perdeu por um motivo. Se fosse no tempo da ditadura, eles teriam que ficar um pouco quietos, né? Mas são outros tempos e não se fala mais nada disso. As emissoras hoje, desde os anos 80, continuam por aí, né? Ou tem o rabo preso com o governo, ou derrubam um governo, ou põem um governo. Isso não leva a caso, mas vamos falar aqui da Varig, né? E parabéns à Varig por essa indenização. Essa indenização aí, eu tenho aqui, eu presumo que estava correndo na justiça já aí mais de 30 anos e eles ganharam a indenização, né? E a Varig não existe mais, né? Deixar bem claro para vocês que a Varig foi extinta, né? Em 2005, 2006, esse período aí, junto com a VASP, né? Que a VASP mais para trás, né? Também teve suas aeronaves abandonadas, teve um rolo todo, mas é isso. Muito obrigado, valeu.